Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal. Dessa vez eu trouxe para você um tutorial de como fazer um degradê aqui. O foco desse vídeo vai ser explicar como fazer o degradê. Então o restante do corte eu não vou dar tanto foco aqui porque eu quero ajudar aquelas pessoas que ainda estão com muita dificuldade no degradê mesmo, no passo a passo para conseguir fazer o disfarce. Se você reparou bem, esse cabelo aí é um cabelo bem grosso, uma textura um pouco áspera, só que o passo a passo não muda. Se você escolheu uma forma de fazer o degradê, independente do tipo de cabelo, a sua técnica, o seu passo a passo não vai mudar. Você tem que escolher uma forma de fazer e treinar bastante para ficar bom nela, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Aqui eu tô passando o pente número 2 antes de passar a máquina 0. Isso é para poder dar uma limpada na região ali e eu também conseguir enxergar até onde eu vou subir, como que eu vou fazer esse degradê. Como da última vez que ele cortou, provavelmente subiu muito na parte de trás ali, ó. Então você percebe que a cabeça está com um aspecto mais redondo. Então eu vou preservar um pouco mais, ó. Eu não passo da curva da cabeça. Eu saio com a máquina reta um pouco antes da cabeça começar a arredondar. Dessa forma eu já vou preservando um pouco mais de cabelo ali. Tanto nessa parte de trás que a gente chama de coroa, quanto dos lados que o pessoal chama de aresta, né? A gente tem que preservar um pouquinho desse cabelo aí para dar uma forma mais quadrada na cabeça. Por isso que eu não entro com a máquina 2 na curva da cabeça, ó. Então digamos que essa linha que eu fiz aí, ela vai me dizer o espaço que eu tenho para fazer o degradê. Então é esse espaço que eu vou ter para fazer o disfarce da 0. Depois de limpar a lateral com a máquina 2, né, com o pente número 2, agora sim que eu passo a 0 baixa. É a máquina 0 com a alavanca fechada. Estou subindo um dedo na lateral e na parte de trás que eu desço um pouquinho essa linha. O importante é você garantir que essa linha fique na mesma altura dos dois lados. Não pode ficar, por exemplo, o lado esquerdo mais alto e o lado direito mais baixo, para não ficar diferença no seu degradê. Cuida para que essa linha fique certinha também, não fique muito torta, né? Não fique dando muita diferença nela ali, parecendo um zigue-zague. É claro que ela também não precisa ficar perfeita, uma linha perfeita, porque depois você vai começar a disfarçar e não vai dar tanta diferença no degradê. Mas tem que usar o bom senso ali. Você percebe que eu começo de um lado, venho para a parte de trás e termino no outro. Se você tiver dificuldade com isso, você pode começar de um lado, terminar na parte de trás, depois começar do outro lado e encontrar na parte de trás. O importante é que no final fique dessa maneira que você está vendo aí. Perto da linha você tem que passar a máquina 0 bem passada. Um pouco mais para baixo não precisa focar tanto porque ainda a gente vai passar a máquina shaver. Mas quando eu estou chegando pertinho da linha ali, eu passo várias vezes para garantir que todos aqueles cabelos, todos aqueles fios fiquem na altura da 0 baixa. Depois disso que eu venho aqui fazer a preparação com a máquina de pezinho. Se você não sabe, a máquina de acabamento ela tira mais que a 0 baixa. Então quando eu faço essa preparação, eu crio uma leve gradação da 0 da máquina de pezinho para 0 da máquina de corte. Mas então como que eu faço isso? Primeiro eu passo ela de bico dessa maneira, meio dedo abaixo da linha da 0, ó. E aí vai ficar uma pequena marca que eu tiro com a máquina na posição contrária, igual você está vendo aí. Primeiro passa ela de frente, depois vira e passa ela de costa para tirar essa marca. E na região onde você esfregou a máquina de pezinho, os fios vão ficar tão curtos que quando você passar a máquina shaver e chegar nessa região, não vai ficar marca. Automaticamente a marca da shaver vai sumir. E aí você vai ter, imagine aí um degradê, né, da máquina shaver, aquela máquina que deixa a pele bem lisa, para a altura da 0 baixa. Só depois que eu faço todo esse processo que eu continuo o degradê, porque normalmente a parte mais difícil para muitas pessoas é tirar a marca da gilete, da navalha, né? Ou tirar a marca da máquina shave. Então eu já faço isso antes, quando eu estou iniciando o degradê, para depois eu continuar sem ficar preocupado com isso, né? Então olha só, agora com a máquina shaver eu subo até a região que eu passei a máquina de pezinho e não fica marca. E vou trabalhando também, né? Se ficar algum pontinho ali, eu passo a máquina shaver de cima para baixo e vou fazendo essas manhas aí. Se você está iniciando agora, eu sei que isso parece muito complicado, parece difícil, e realmente é porque você provavelmente não tem tanta prática. Mas à medida que você vai treinando, vai fazendo, vai cortando mais cabelos e vai treinando o seu degradê, ele vai melhorando. Isso é normal, tá? Até hoje eu vou fazendo, eu vou sempre tentando melhorar alguma coisa ali nos meus cortes. Não são todos os cortes que ficam perfeitos, mas com a prática e dedicação você consegue melhorar muito o seu trabalho, tá bom? Isso que você está fazendo aqui, de estar buscando conhecimento, de estar assistindo esse tutorial, já vai te ajudar muito, vai te dar uma ideia do que você tem que fazer. Depois é só você praticar bastante, beleza? Então é só acompanhar aí.
Agora eu coloquei o pente número 1 com a alavanca baixa. Eu estou subindo aqui na metade do espaço que me sobrou do pente 2. Porque eu passei a 0 e ficou um pedaço ali, né, daquele cabelo que eu tinha passado o pente 2 antes. E aí eu subi na metade. Está dando mais ou menos um dedo, ó, como você está observando. E na parte de trás só que tinha mais espaço que eu subo um pouquinho mais. É importante que essa linha do pente número 1 fique bem alinhada com a linha de baixo aí da 0, para você ter um degradê bem distribuído, tá certo? E passa o pente 1 bem passado, não passa só uma vez e depois vai indo para o lado. Você passa várias vezes no mesmo lugar, isso vai garantir que o seu degradê fique com um aspecto mais limpo, tá bom? E vai te dar menos trabalho depois, você não vai precisar ficar voltando muito. Então é isso que eu estou fazendo, eu começo de um lado e termino no outro. Você percebe que a gente tem agora aí tipo uma escada, né? Tem a altura da 0, a parte clara ali, tem a altura do pente número 1, tem a altura do pente número 2 e tem aquela parte ali do cabelo que eu não passei máquina, que está um pouco mais cheio, que eu estou preservando para dar um formato, né? O segredo agora é você conseguir tirar a marca de um pente para o outro para poder o degradê aparecer. Então primeiro eu tiro a marca do 1 para o 2, aqui eu coloquei o pente 1,5, 1,5, ele baixo mesmo. E aí eu vou passando bem em cima dessa linha e vou saindo com a máquina um pouco antes de chegar ali no limite do pente 2. Só que você vai perceber que a linha não sai de primeira, ela só dá uma clareada. O pente 1,5 ele não consegue tirar a marca do 1 para o 2, ele só dá uma clareada. Logo na sequência eu vou te mostrar como que a gente faz para poder realmente tirar a marca aí do pente número 1 para o pente número 2. Agora sim, para tirar a marca do pente número 1, eu coloco o 1 novamente com a alavanca na metade, 1 intermediário que eu chamo. Essa altura aí, ela tá entre o pente número 1 e o pente 1,5. Pensa aí, o pente 1,5 foi aquele que eu passei antes, né? Só que ele não conseguiu tirar a marca. Então, para conseguir tirar, eu coloquei o 1 intermediário. E eu vou trabalhando um pouco mais com os cantos da máquina, e dessa maneira você vai perceber que a linha vai realmente sumir. E já vai aparecer um leve degradê aí do pente número 1 para o pente 2, uma gradação do 1 para o 2, e é isso que a gente quer, fazer com que essa linha suma. Vai fazendo o movimento com calma, não precisa fazer na correria, principalmente quando a gente está começando. No começo, quando a gente vai cortar um cabelo, a nossa intenção é como se fosse que a gente estivesse estudando, como se a gente estivesse aprendendo algo. Então é necessário que a gente faça um pouco mais devagar para conseguir entender cada parte do processo ali, entender o passo a passo que a gente está seguindo e não ficar perdido. Quando a gente tenta fazer algo rápido ou na pressa, é o momento que a gente se perde, tá? Então vai na calma, vai nas manhas, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá joia?
Agora eu preciso tirar a marca da 0 para o pente número 1. Lembra que aquela faixa ali um pouco acima dessa marca da 0, tá tudo na altura do pente 1, né? Aqui eu coloquei o pente meio, tá? 0,5, e eu uso ele com a alavanca na metade, que eu chamo de meio intermediário, e aí nessa altura eu posso subir um pouquinho mais com a máquina. E depois eu coloco o pente meio totalmente baixo e passo bem em cima da linha. E da mesma forma que aconteceu com o pente 1,5, o pente meio, esse que eu estou usando agora, ele não tira a marca da 0 100%. Tu vai ver que ainda fica ali uma pequena marquinha e logo na sequência a gente já vai tirar. Aqui a nossa intenção é clarear essa linha, é deixar ela um pouco mais fraca, quase sumindo, para aí sim a gente conseguir tirar depois na sequência. Então perceba bem que eu vou usando o pente meio, trabalho bastante a alavanca. Quando eu quero subir um pouco mais com o pente meio, eu deixo ele um pouco mais aberto. E é necessário que a gente suba um pouquinho mais para ir clareando um pouco mais para cima. Se a gente ficar só em cima da linha, você vai ver que a linha não sai 100%. Você precisa clarear um pouco mais para cima, para depois você ir descendo a alavanca e chegar mais perto da linha ali e ali sumindo, tá? Dessa forma que o degradê aparece. Né? À medida que você vai subindo ali na cabeça, os fios vão ficando um pouquinho mais compridos e vai dando essa transição aí bem bonita, e é isso que é o degradê, beleza? Então pega essas manhas aí e presta atenção também no movimento da minha mão, como que eu tô fazendo para você conseguir repetir aí. Para conseguir tirar a marca da 0, agora eu coloco a 0 novamente com a alavanca na metade. E olha só como que eu estou indo com um movimento mais curto, usando o cantinho da máquina. Tem que ir nas manhas agora para você não correr o risco de subir demais e criar outra marcação. A minha preocupação agora é em cima da linha da 0, que eu já dei uma clareada com o pente meio antes, né? Então observe bem como que eu estou fazendo. Aqui você pode esticar um pouquinho a pele do cliente se você sentir necessidade. Sempre vai limpando a pele com uma escovinha, porque os cabelos vão grudando e pode meio que te confundir. Você acha que tem uma linha ali, às vezes não tem, mas é uns cabelos grudados na pele, né? Então você precisa sempre estar limpando com a escovinha. E aqui eu vou fazendo um movimento mais curto e com calma, sempre prestando atenção nisso, tá? Eu tô repetindo isso bastante porque, pela minha experiência nos cursos presenciais que eu faço, eu vejo que a dificuldade de muitos iniciantes é querer fazer a coisa rápida sem antes ter essa experiência, sem antes ter muita prática. Então, quando você tenta fazer rápido, isso vai te atrapalhar. Então vai na calma. Até hoje eu trabalho bem na calma, mesmo tendo um pouco mais de experiência, eu gosto de trabalhar na calma, prestando atenção nos detalhes para conseguir entregar um resultado melhor para os clientes. Então você viu que a parte do degradê já está quase que pronto. O que acontece é o seguinte, a gente fez o disfarce da 0 para o pente número 2, só que ainda ficou uma marca mais pesada para aquele cabelo mais cheio que a gente deixou, né? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu passo aqui o pente 3, só para tirar um pouco do degrau mais pesado. Só que ainda vai ficar uma marca, uma sombra, que eu vou disfarçar agora com a tesoura dentada. Esse aqui é o segredo, ó. Eu venho fazendo um pente corrido com a tesoura dentada, só em cima dessa linha. Vou fazendo e você vai perceber que vai misturando melhor esse cabelo mais cheio com o degradê. Você poderia tentar tirar essa marca com o pente número 3 e depois colocar o pente 2 alto e tentar fazer a gradação só na máquina. Só que a máquina ela tira os fios todos por iguais, né? Como ele vai tirando tudo por igual, se a pessoa tiver algum relevo na cabeça ali vai ficar evidente. Já com a tesoura dentada você consegue ter um pouco mais de controle e distribuir melhor essa conexão do degradê com o cabelo mais cheio. Então é isso que eu estou fazendo aqui.
É muito simples, você vem fazendo o pente corrido e vai olhando, vai fazendo e vai olhando. Onde você perceber que tem uma parte que ainda está mais escura, tem um ponto mais escuro, você faz um pouco mais. E aí você vai fazendo isso várias vezes e você vai perceber que o degradê vai surgindo e vai ficando bem legal. Eu antes não usava tesoura dentada, eu tentava fazer essa conexão direto na máquina. Só que recentemente eu comecei a trabalhar com a tesoura dentada e eu estou gostando mais do resultado, beleza? Então se você praticar, você vai conseguir. Nunca fala assim, eu não consigo fazer isso antes de tentar fazer. Você tem que tentar, tem que fazer algumas vezes e ver se você vai se adaptar ou não. Mas eu recomendo aqui, tenta fazer essa conexão com a tesoura dentada que você vai ver o resultado melhorando aí, beleza? Mas você viu que antes eu passei o pente 3, né? Tirei um pouco do degrau. Se, por exemplo, tivesse um degrau muito grande e eu já fosse direto com a tesoura dentada, não ia dar certo. É preciso que você tire um pouco do volume antes e você usa a tesoura dentada só para tirar a sombra, só para tirar os pontos escuros, aí dessa maneira vai dar certo, tá bom? Então, observe bem como que eu estou fazendo aí, as manhas, como que eu faço com a minha mão, como que eu corto, para você conseguir fazer também. Olha só, eu tenho 2 convites para você. Se você é um profissional iniciante, decidiu aprender a cortar cabelo por agora e deseja se tornar um profissional mais rápido, eu te convido para conhecer a Academia Farley Santiago, que é o meu curso online completo, tá? Você vai aprender tudo que você precisa para começar a trabalhar, todos os tipos de cortes que vão aparecer na barbearia, você vai aprender lá de um jeito mais fácil. Se você já é um profissional, já corta bem, mas ainda está com dificuldade no degradê específico, e se você gostou dessa forma que eu te mostrei aqui, você também tem um treinamento específico que é o Descomplicando o Degradê. É o meu curso de especialização online só em cortes com degradê, onde eu aprofundo ainda mais essa técnica que você viu nesse vídeo aqui, só que em vários tipos de cabelo, em várias situações, e eu esmiuço ainda mais esse passo a passo em 5 passos únicos, tá? Então tem esses 2 cursos. Para quem é iniciante e quer se tornar um profissional, a Academia Farley Santiago. E para quem já é barbeiro e quer melhorar ainda mais o degradê, tem o curso Descomplicando o Degradê. Os 2 eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você clicar lá, entrar no site e conhecer, beleza? Tamo junto. Aqui eu estou fazendo o pezinho, né? O contorno ali desse perfil. Isso aí dá um destaque melhor para o degradê. Só que eu não entro muito, eu sempre gosto de manter um pouco mais a naturalidade. Então, se eu tirar demais, assim que voltar a crescer o cabelo vai dar aquela diferença muito gritante. Então eu tiro o suficiente para deixar a linha bem definida. Sempre que você fizer um corte com degradê em um cliente que tenha barba, pergunta para ele se ele quer que você faça o disfarce. Normalmente a maioria vai querer, né? Tirar essa marca aí, da barba, né? Que tá mais cheia, para a parte da zero. Então eu faço um degradêzinho na barba também. Depois de seguir todos esses passos, o degradê já está pronto. Aí é só cortar a parte de cima, finalizar ali, né? A conexão também já está praticamente pronta nesse caso, porque o cabelo dele já estava muito curto. Então eu já conectei o degradê com o topo. Aqui é só cortar o topo mesmo e já ver o resultado. Então o foco desse vídeo era o tutorial do degradê. Então fica aqui com o resultado para você ver como que ficou. Esse aqui era o antes e esse aqui é o depois. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí para ficar por dentro das novidades que a gente posta aqui toda semana, beleza? Tamo junto, até a próxima!